dia. Meus amores, hoje quinta-feira, estamos iniciando as nossas correções das nossas revisões de História e de Geografia. Em seguida, vocês terão aí, gente, o vídeo da nossa aula de Matemática de hoje e também vocês terão a correção da revisão de Matemática que foi dada na terça-feira, tá ok? Então, por favor, peguem o caderno de vocês com a revisão que vocês fizeram na nossa aula de ontem, de quarta-feira, tá? E vamos começar com a nossa correção de História, tá ok? Eu tô fazendo sempre assim, gente, passando e corrigindo, para que na semana que vem vocês já possam estar estudando com todas as correções feitas, tá bom? Então vamos lá no nosso conteúdo de História, tá? O nosso primeiro conteúdo aí de História vinha falando sobre a prática do escambo, a nossa primeira questão, onde eu pedia para que vocês pesquisassem, né, sobre o escambo, pedia para que vocês fizessem uma ilustração, certo? Eu expliquei a vocês, gente, os dois tipos de escambo que eram praticados. Expliquei a vocês sobre o tipo do escambo, onde eram feitos entre os portugueses e os indígenas, mas no livro de vocês, na página 25, também fala sobre o escambo, sobre as comunidades que foram se formando ao longo dos anos, certo? As mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Então, na página 25, lá no finalzinho do livro de vocês de História, vocês vão ver o seguinte. Era comum aí, tá? O que eles faziam? Quando uma comunidade produzia algo, produzia além do que eles precisavam, eles realizavam então essa sobra do que eles produziam, eles trocavam com uma outra comunidade que não possuía aquele mesmo produto. Ou seja, as comunidades elas começaram a trocar os alimentos excedentes, certo? Os elementos excedentes eles trocavam por artigos que eles não produziam, certo? Por exemplo, se uma aldeia precisava aí, de ferramentas para poder arar o campo, mas nela não tinha, tá? Quem soubesse mexer, quem soubesse lidar com esse ofício, então as pessoas dessa aldeia, elas iriam levar, tá, os seus excedentes, aqueles alimentos que estavam sobrando, para uma comunidade que soubesse então usar, que soubesse produzir essas ferramentas que eles precisavam. Então aí temos o início do comércio. E a essa prática aí, tá? Não envolvia dinheiro, apenas essa troca, baseava-se unicamente em trocas. E é isso aí que nós demos o nome de escambo, ok? Aí pergunta na questão 2 da revisão, quais foram os primeiros formadores do povo brasileiro? Gente, nosso primeiro conteúdo lá, vocês vão ver sobre os primeiros formadores do povo brasileiro, que foram o indígena, o homem branco e o negro. Quando eu falo de homem branco, eu estou falando dos europeus, dos portugueses, ok? A questão 3, ela pedia para que assinale a alternativa correta. Então perguntava, registro é todo e qualquer suporte que tenha informação compreensível? Verdadeiro. As fontes históricas podem ser documentos, objetos arqueológicos e coleções? Verdadeiro. Tradição oral são os livros e revistas e as fotos? Verdadeiro ou falso? Não, essa não é verdadeira. E objetos arqueológicos são os artefatos, utensílios como roupas, talheres e telefones. Aí tá o quê? Verdadeiro, podem marcar também. A questão número 4, tá? Ela pedia para que vocês completassem corretamente. Então, arqueólogo e historiador. Ela quer saber quem é o responsável, tá? Por encontrar, identificar e analisar objetos do passado. Gente, é o arqueólogo. E quem é a pessoa que estuda os acontecimentos ocorridos com o passar do tempo? Sabemos aí, então, que é o historiador, ok? Então, corrigimos aí a nossa primeira folhinha, que é a folhinha de história, tá bom? Então, folhinha de história, ok. Agora, vocês podem guardar o livro de história de vocês. Vocês vão pegar agora, gente, o livro de geografia, tá bom? Então, por favor, livro de geografia para que possamos fazer a correção da nossa folhinha de geografia, folhinha aí que foi do dia 21, da aula de ontem. Então, na folhinha do dia 21, tá? Nossa primeira atividade falava aí sobre emigrantes, imigrantes e migrantes, certo? Falava sobre o processo da migração. Esse conteúdo, gente, no nosso livro de geografia, ele tá lá no nosso capítulo 1, né? E eu falei com vocês na nossa revisão exatamente aí a página 12. Então, na página 12, por favor, do livro de geografia, nós temos aí na 12 e na 13
toda essa divisão sobre, tá, esse conteúdo da migração. Então, na folhinha de vocês, nós tínhamos lá a folhinha com atividade e vamos fazer a correção dessas atividades. Bom, só um minutinho aqui, deixa eu achar, vamos lá. Numere corretamente. 1 para imigrantes, 2 para migrantes e 3 para imigrantes. Gente, pessoas que se mudam de um lugar para o outro são as pessoas chamadas de migrantes. Então, vai ficar aí número 2. Pessoas que moram em um lugar que não são o da sua origem. Aí vai ficar, gente, número 3. Imigrantes. E as pessoas que saem do seu local de origem para morar em outro lugar são os emigrantes. Aí vai colocar número 1. Então, vai ficar 2, 3 e 1, ok? Na questão número 2, é para completar aí, gente, o que é a população e o que é êxodo rural. Gente, população, o conjunto de pessoas de um determinado lugar. Então, pessoas em um determinado local, população. E o êxodo rural é a saída de pessoas do campo para a cidade, ok? Na questão 3 aí, era para completar, gente, sobre organização política, de acordo com a função de cada poder. Então, lá na página 16 do nosso livro, nós vamos completar sobre o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Bom, o poder executivo, vocês viram aí na página 16, ou também, gente, na página 18, que está corrigida, o poder executivo, gente, ele é responsável por executar as leis. O poder legislativo é responsável por criar as leis. O poder judiciário, tá? Ele é responsável para que a ordem seja o quê? Para que a ordem, gente, lá na página 16, vocês vão ver o seguinte, para que a ordem seja observada e cumprida, ok? Então, essa é a função aí do poder judiciário. Então, agora que nós fizemos as correções, nós vamos fazer, gente, a nossa aula de hoje de matemática com correção também, tá ok?